Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos." Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse dia solene de Pentecostes para nós, não é difícil de nós entendermos o que é o Pentecostes. Pentecostes significa penta, 50 dias. 50 dias da Páscoa. Hoje faz 50 dias que nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pentecostes, para os judeus, era a festa da colheita, quando se reuniam em Jerusalém pessoas de todas as nações que há debaixo do céu, como nós ouvimos na primeira leitura. Quando Deus envia o Espírito Santo, cumprindo a promessa do alto, promessa não só de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a promessa que Deus já havia feito ainda com o profeta Daniel, a promessa que Deus já tinha feito também pelo profeta Joel. Lá no capítulo 3 do profeta Joel, está muito claro para nós todas as promessas divinas de derramar o Espírito Santo sobre toda a face da terra. Se 50 dias, 50 dias para os judeus era a festa da colheita, agora também na fé cristã é a festa da colheita de almas para Deus. Pois foi no dia de Pentecostes em que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, em que Jesus envia do alto do céu o seu Espírito de amor, foi nesse dia que os apóstolos, cheios da graça de Deus, eles saem para fora, eles saem de dentro, porque até então eles estavam todos trancados no cenáculo por medo dos judeus. Eles não saíam, porque eles tinham medo. Depois da morte de Jesus e depois da sua ressurreição, Jesus, quando volta para o Pai, os discípulos ficaram com muito medo da perseguição. Os discípulos, muito medo da perseguição.
Por isso eles estavam fechados, trancados na sala. Ocorre que, depois da novena de Pentecostes, que eles fizeram 9 dias de oração, e no 50º dia, Deus envia o Espírito Santo sobre eles. Agora, cheios do Espírito Santo, aqueles homens perdem o medo, eles deixam de lado a covardia, o medo que eles tinham, e eles saem de dentro para fora. E Pedro, nesse dia de Pentecostes, ele faz a sua primeira pregação apostólica. É a primeira pregação de Pedro, quando ele, olhando aquela multidão, porque em Jerusalém tinha gente de todas as nações que há debaixo do céu. E ali Pedro faz uma pregação que não dura nem 10 minutos. E esta pregação de Pedro vai converter mais de 3.000 pessoas. É a festa da colheita de almas para o céu. É a festa da colheita de almas do Cristo ressuscitado, que morrendo por nós enviou do céu o seu Espírito Santo. E ali vai dizer para nós que os apóstolos ficaram tão cheios do Espírito Santo que eles falavam em outras línguas. A linguagem do amor, a linguagem que todo mundo entende, é a linguagem do amor, é a linguagem da misericórdia, é a linguagem que todos podem entender quando nós falamos de amor. Eles estavam reunidos, de repente houve um barulho tão grande, parecia um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e o Espírito desceu sobre cada um deles em forma de língua de fogo. Irmãos e irmãs, eu dizia de manhã, quando nós olhamos para Deus Pai, fica fácil nós imaginarmos como é Deus Pai, porque nós associamos o Pai do céu ao Pai da terra. Nós temos uma experiência do Pai da terra, quando o Pai é bom, é amoroso, é misericordioso, né? Assim é Deus para conosco, e nós associamos o Pai do céu com o Pai da terra. Quando nós olhamos para Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, também é fácil nós imaginarmos Jesus, porque Ele se fez um de nós, Ele viveu no nosso meio, Ele habitou aqui no nosso mundo temporal, no mundo dos pecadores. Deus habitou entre nós. Jesus tornou-se um de nós, menos no pecado. Então a imagem de Jesus fica fácil nós imaginarmos. Mas e o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã? A quem nós podemos associar o Espírito Santo? Qual é a imagem que nós podemos ter do Espírito Santo? Lá no Antigo Testamento, ele aparecia em forma de coluna de fogo, de nuvem, que separava o povo hebreu do faraó. O Espírito Santo, ele apresentava de várias maneiras. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele aparece em forma de sombra,
quando ele envolve a Virgem Maria e ela fica grávida de Jesus. Ele aparece em forma de pomba. No dia do batismo de Jesus, ele desceu em forma de pomba sobre Jesus. Ele aparece em forma de vento impetuoso, como no dia de Pentecostes, um grande vento impetuoso invadiu toda aquela casa, e o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo. A quem nós podemos associar ao Espírito, o Espírito Santo, meus irmãos? Ele não tem uma forma única. Sabem por quê? Porque o Espírito Santo é o dom de amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações, e nós sabemos que o amor ele é multiforme. Ele não tem uma forma única de agir. Em cada um, o amor de Deus se manifesta de uma maneira. Em cada um, o amor de Deus é derramado na proporção da abertura do coração de cada um. Por isso, o Espírito Santo ele não tem uma forma única. Ele é o dom do Pai e do Filho. Conta-se que o Pai olhou tanto para o Filho e o Filho olhou tanto para o Pai. O Pai amou tanto o Filho amou tanto o Pai, que entraram numa êxtase de amor e gerou o Espírito Santo. Ele é o amor do Pai e do Filho gerado e derramado em nossos corações, derramado sobre toda a face da terra. Por isso, toda a prática de amor existente no mundo é porque o Espírito Santo age na face da terra, e aqueles que têm um coração aberto ao amor de Deus praticam o amor e a misericórdia também para com o próximo, com o semelhante. Quando Jesus entra na sala e ele sopra sobre eles o Espírito Santo, é importante nós entendermos o que é este sopro de Jesus sobre os apóstolos. Quando Deus Pai criou o mundo, criou tudo, criou também o homem, e o homem ele criou no pó da terra. Ele fez como que um boneco de barro, sem vida, e ali Deus soprou nas narinas do homem o sopro de vida, o seu espírito, e aquele boneco de barro tornou-se um ser vivente, a imagem e semelhança de Deus. Assim Deus criou a nossa humanidade. Uma vez feridos de morte, nós entramos novamente neste pecado, nesta morte, e caminhávamos na morte. Agora Jesus soprando seu Espírito Santo, é o sopro de vida novamente que ele sopra sobre a sua igreja, sobre a humanidade. Porque o Espírito Santo é vida, é amor, que gera dentro de nós uma vida diferente da que o mundo vive. A Dona Inês dizia aqui na pregação que antes dela conhecer o amor de Deus, ela se vestia com roupas decotadas, calças jeans, tudo, né? Ou seja, não é o problema da calça, mas muitas vezes a calça tão agarrada, né? Que é uma roupa inadequada para quem é de Deus. Mas na medida que o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, ela foi também mudando a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Ou seja, eu não preciso
preciso viver como o mundo vive. Eu não preciso seguir o modismo do mundo. Eu tenho que me comportar como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Assim é o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, quando ele age no coração. Por isso esse dia de Pentecostes para nós é um dia extremamente solene, porque está ligado diretamente à Páscoa, à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse vindo o Espírito Santo, a igreja teria acabado por Jerusalém mesmo. Mas é o Espírito Santo que impulsionou a igreja de Cristo a ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É o Espírito Santo de Deus que fez com que chegasse até nós hoje a salvação, meu irmão e minha irmã. Porque se não tivesse vindo o Espírito Santo, nem sei se nós existiríamos. Mas o Espírito Santo gera vida no mundo, dá vida à sua igreja, impulsiona a sua igreja. E preste atenção, tem épocas da história humana que o Espírito Santo suscita também mártires. Como nós já tivemos muitos e muitos mártires, homens e mulheres, nesses 2026 anos, que derramaram o sangue em favor da Igreja de Cristo. Hoje, tem muitos que passam também pelo martírio. São mártires de um martírio branco, martirológio branco. Que quer dizer isto? Não tem derramamento de sangue, mas sim tem o amor doado. Sofre e padece no amor e vai até o fim no amor, amando com o amor de Cristo, mesmo que isso lhe custe a própria vida. São os mártires de amor. São aqueles que têm a coragem de doar a vida pelo irmão, pela igreja, pela fé, como testemunho de Jesus Cristo. São chamados o martirológio branco, sem derramamento de sangue, mas mártires de amor, em doar a vida pelo reino de Deus. É o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. É Ele quem conduz a igreja, é Ele quem gera a vida, é Ele que faz nascer novos cristãos, é o Espírito Santo que impulsiona a igreja a ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Terminando lendo duas coisas. Primeiro, a igreja não depende de homens, tá? Não depende. Porque se a igreja dependesse de homem, ela já tinha acabado há muito tempo. A igreja não depende de homens, ela depende do Espírito Santo. E aqueles que têm o coração abertos para Deus, o Espírito Santo age e faz crescer o reino de Deus. Portanto, aqueles que não querem saber de igreja, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que querem seguir os caprichos do mundo, meu irmão e minha irmã, esses estão fora. Eles não querem ser igreja, mas eles não podem acabar com a igreja também. Aqueles que perseguem a igreja, que falam mal da igreja, que querem acabar com a igreja de Cristo, eles nunca conseguirão, porque a igreja não é do tamanho do homem. A igreja, ela é de Cristo, ela é do Espírito Santo. Esse é um primeiro ponto para nós entendermos. O segundo ponto é que nesse dia de Pentecostes
foi o dia em que nós nos tornamos católicos, tá? Católicos. Católico significa universal, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus sobe aos céus, domingo passado nós vimos isto, ele vai subir ao Pai e diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nesse dia de Pentecostes é que a igreja se abre para o mundo. É o dia em que nós nos tornamos uma igreja santa, una, católica e apostólica. Mais tarde, do rito romano, porque é de Roma que Pedro e Paulo, é de lá agora que Pedro governa a sua igreja. Por isso, a nossa igreja, termino, revelada pelo Espírito Santo ao mundo, é a igreja que nasceu do coração do crucificado na cruz. É a igreja que nasceu do alto, não nasceu da vontade do homem. A nossa igreja não nasceu de briga de outra igreja que alguém separou e fundou uma igreja, não. A nossa igreja nasce do coração de Cristo e ela é enviada ao mundo pelo Cristo. Ela abre-se ao mundo a salvação da humanidade pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Que nós, católicos, apostólicos, romanos, única igreja de Cristo, que nós tenhamos este orgulho. Termino lembrando uma catequista quando perguntaram para ela, de qual religião você é? Ela disse: eu sou católica pela graça de Deus. Eu sou cristã, católica e apostólica pela graça de Deus. Sou católico pela graça de Deus, porque Deus me amou, me escolheu, me ungiu e me elegeu para fazer parte da sua igreja. Esta é a riqueza deste dia de Pentecostes para todos nós cristãos católicos. Amém? Creio